Saudações a todos. Buscando na doutrina, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, Humberto de Campos, então, ele descreve uma situação de uma visita de Isabel, prima de Maria, à casa de Maria, né? Enquanto elas conversavam, Jesus e João também se distanciaram e conversaram. É sobre um ponto que nós vamos falar quando é no final da visita. No final da visita, a Isabel fala: "Não queres vir conosco?" Fala para Jesus, né? E o pequeno carpinteiro responde com inflexão de profunda bondade: "João partirá primeiro." Então, como nós sabemos aqui, foi uma colocação profética: João partirá primeiro, porque de fato João é o preparador, é o precursor do caminho para Jesus. Tinha uma diferença de uns 7 meses, ambas estavam grávidas ao mesmo tempo, uns 15 anos antes de Jesus iniciar o seu messianato, a João Batista, né, passou a ser chamado João o Batista, porque batizava nas águas do Jordão, né? Ele batizava com água, mas dizia que quem viria após ele batizaria com o fogo, né? Então, uns 15 anos antes, ele inicia essa tarefa de preparar o trabalho, preparar a vinda para o trabalho de Jesus, né? Preparando ali os discípulos. Ele criou muitos discípulos, muitos que o seguiam e ouviam os ensinamentos dele, já antecipando a verdade, né? As verdades cristãs, preparando o caminho para a vinda do Redentor, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, né? Que familiarmente era o seu primo, filho de Isabel, prima de Maria, né? E por que nós podemos confiar nesses detalhes que muitas vezes não estão ali, não constam dos belíssimos, da riqueza do Evangelho, do Novo Testamento, do Evangelho, da Boa Nova, né? Inserida no Novo Testamento? Por que podemos confiar? Porque vem através da psicografia, aqui no caso do Chico, que sempre deu todas as demonstrações do quanto podemos confiar no seu trabalho. Inclusive, uma mediunidade tal que lhe permitiu trazer exatamente o pensamento do espírito, né? Tanto que nós percebemos diferenças quando é um espírito, quando é outro, né? E ele e também porque Humberto de Campos pode, como espírito, mergulhar, né, buscar o passado, ver a cena tal qual se deu e nos reproduzir através da mediunidade do Chico. É assim que se dá. Volta-se ao tempo, mergulha-se naquele passado e, como alguém que está vendo com uma lente profunda, nos descreve, então, esses quadros. E é relatado, né, que transcorrido ali alguns anos, lá estava o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, né, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Então ele traz a verdade, preparando o caminho para a vinda do amor por excelência, que foi a encarnação de Jesus entre nós. O amor se fez carne. O Verbo se fez carne. Mas vamos buscar, então, num outro livro,
até o fim dos tempos, psicografado pelo Divaldo Franco, né, e trazido pela Amélia Rodrigues, que também buscou esses mesmos mecanismos que o plano espiritual faculta ao espírito estudioso, dedicado. Então vamos ver deste livro o capítulo Tormentosa Expectativa, que vai falar da infância de João Batista. E é muito importante nós conhecermos alguns detalhes, né? Porque João Batista preparou todo um caminho. Paulo vem depois e sedimenta as lições deixadas por Jesus. Então são esses braços direitos de Jesus que compõem essa pleiade de espíritos, né? Encarregados de colaborar com Cristo na sua tarefa redentora e libertadora. Então vamos. Desde quando era criança que ele sentia o ser de algo. Desde quando era criança que ele sentia ser portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Tudo, porém, parecia conspirar de maneira oposta, pois que nascera em um lar gentil, sendo seu pai Zacarias um sacerdote respeitado e cumpridor dos deveres religiosos, fiel seguidor da tradição. O seu nascimento ocorrera de maneira especial, porquanto seus pais oravam sempre rogando que Deus lhes concedesse um filho. No entanto, já desenganados da progenitura, seu pai tivera uma visão maravilhosa quando fora colocar um incenso no vaso no altar do templo, aparecendo-lhe um anjo que lhe anunciou a chegada de um filho, mesmo com a idade avançada em que ambos se encontravam e a esterilidade de sua mulher Isabel. Deus ouvira suas preces e recompensava-os com a dádiva requerida. A sua infância transcorrera entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. Fascinava-o as narrativas de Elias, Isaías e de outros profetas a respeito do Messias que deveria vir para modificar as estruturas do mundo do seu tempo, concedendo a Israel a liberdade anelada e dificilmente conseguida. À medida que crescera, mais se lhe fixara na mente a predestinação. E mesmo quando adormecido, vivenciava sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros fulgurantes de luz, apontando-lhe o futuro. Resolvera, por fim, meditar, abandonando o relativo conforto do lar, as convenções sociais e humanas, retirando-se para o deserto. No silêncio dos areais inclementes de sol e nas noites frias nas cavernas, vivendo frugalmente, procurava vencer o impositivo do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras de vida e então descobrir qual era o ministério que deveria exercer. Sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra. O profeta Isaías afirmara: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele ia buscando essas colocações nos estudos, nos escritos. E ele deu-se conta de que a mensagem referia-se a ele. Então, intuitivamente, ele percebe que quando Isaías fala, voz do que clama no deserto, ele sentiu que era ele, uma voz que clamava no deserto. Nesse período de preparação.
Ele isolou-se no deserto. Então ele deu-se conta de que a mensagem referia-se a ele, a quem não se achava digno de atar os cordéis das suas sandálias. Ele tinha plena consciência, né? Ele sentia que ele não seria digno de desatar o nó da sandália daquele que viria após ele. Agigantando-se essa ideia, nesse recolhimento no deserto, ele pôde mergulhar mais profundamente em si mesmo e essa ideia foi se agigantando. Agigantando-se a ideia nos refolhos da consciência, não teve dúvida, e porque a corrupção, a indiferença pelas criaturas pobres e sofredoras confraternizasse com a hediondez e o crime, ele resolveu-se por atender ao chamado, ao labor para o qual nascera. Mesmo no deserto, deu início à sua grandiosa missão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, conclamava com voz eloquente. As pessoas que iam vê-lo e ouvi-lo ficavam atordoadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus. Conheciam o reino de Herodes, torpe e indiferente ao destino do povo, que governava como fazia de igual maneira o representante de César. Então, o Herodes, né, indiferente ao destino do povo, tanto quanto, né, possivelmente referem-se a Pilatos, né, o representante de César. O soldo, porque Pilatos foi governador da Judéia, né? O soldo neste mundo está assinalado pela traição, pelo deboche, pelos interesses vis, pela busca do poder e total egoísmo gerador de sobrevivência no meio hostil em que todos se odeiam fraternalmente, sorrindo e lutando por tomar-lhes o lugar desde que seja mais rendoso. A sua voz tromboteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa a mudança do comportamento vicioso, assumindo outro de características diferentes. Então, eles pensavam a que reino ele se referia, né? Deveria ser de tal maneira significativo que mais tarde deveriam banhar-se nas águas do Rio Jordão, simbolizando a purificação externa após a interior, assumindo nova identidade, tornando-se seres inteiramente diferentes do anterior, homens novos. Então, o que ele colocava para os que o ouviam é que a mudança teria que ser tão radical e tão somente após essa mudança eles deveriam despir-se, banhar-se, né, nas águas do Rio Jordão, simbolizando então uma purificação externa após a purificação interior, né? Seguindo ali então os hábitos judaicos. Ele próprio não sabia quem era o Messias, cabendo-lhe somente anunciar a sua chegada na condição de preparador dos caminhos, abrindo clareiras na mata escura das consciências atormentadas do seu tempo. E ele desincumbia-se do labor com fidelidade total. À primeira vista, era um homem estranho, com vestes exóticas, constituída por peles de animais, cobrindo-lhe as áreas pudentas e parte do tórax, com uma corda tosca atada à cintura. Impressionava pela grandeza de que se revestia e causava temor. A roupa dele lembrava muito ali as vestes de Elias, né, 500 anos antes. Continuava no seu desiderato, sem saber quando teria um encontro com aquele a quem amava sem conhecer, por quem daria a vida se fosse necessário.
Tudo, porém, aconteceu repentinamente. Numa certa manhã encantadora de sol, quando a multidão se apinhava à margem do rio e ele ministrava suas orientações, batizando, ergueu a cabeça e o viu. Ele destacava-se no povaréu, tranquilo, com um leve sorriso bailando na face, caminhando na sua direção. Então Jesus foi ali passando por aquela multidão, porque eram muitos que ouviam a João Batista, e caminhou na direção de João. Emocionou-se e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplavam o Messias, que se lhe acercou, abrindo passagem com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu rapidamente, porquanto o estranho, e era seu primo em segundo grau, prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo. Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, ele recusou-se e pediu-lhe: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Selava com a humildade o seu discurso de anunciação do profeta. Mas ele, bondoso e sábio, retrucou: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, referindo-se à tradição que anunciava como sinal da sua autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. Então Jesus tomou todos os cuidados para que as profecias se cumprissem para colaborar com seu povo judeu, para que o seu povo o reconhecesse. E eles deveriam conhecer as profecias, né? Então, seria natural que tivessem reconhecido em Jesus o Messias. Passados esses momentos gloriosos, ele sentiu que a sua tarefa estava em pleno êxito e que poderia tranquilizar-se. As lutas, porém, eram ásperas, e ele não silenciava diante do crime nem da ostentação, enquanto o sofrimento lapidava a alma do povo. Herodes Antipas mantinha relacionamento matrimonial com a própria cunhada, que tomara do seu irmão, e ele passou a invectivar a conduta do governante odiento. Sempre que possível, exprobrava o seu comportamento moral e anunciava o fim do seu reinado em face da chegada de uma era de justiça e de amor. Quando as circunstâncias se tornaram severas demais, mesmo para o seu temperamento forte e a sua austeridade, ele desejou ter certeza se o Messias era Jesus, porquanto todos comentavam os seus feitos, enviando-lhe 2 discípulos para que lhe interrogassem. Isso foi depois de muito tempo na solitária, porque ele ficou preso, né, por desacatar os governantes, especialmente o Herodes Antipas, né? Então ele ficou preso. E depois de muito tempo na solitária, ele quis ter certeza que o seu primo era o Messias. E ele manda dois discípulos irem lá confirmar. E quando a resposta volta, ele já tinha sido decapitado, né? Mas, na verdade, ele sabia que era o Messias. Com certeza, foi depois daquele período muito doloroso, de muito tempo de solitária, que ele desejou mais uma confirmação. Os jovens foram e viram o que o mestre fazia, acompanharam-lhe o ministério por alguns dias e retornaram com as boas notícias, mas ele já estava encarcerado por ordem do governante arbitrário que o desejava silenciar com a prisão. Nenhuma prisão pôde sufocar a verdade, mesmo quando
Nenhuma prisão pode sufocar a verdade, mesmo quando esmague aquele que lhe é o portador. Mas Querus era a fortaleza da maldade, onde se encontrava Herodes Antipas e sua corte devassa. Vítima da vilania de Herodíades, que pediu à filha Salomé a cabeça do profeta, após um festim de embriaguez e de sensualidade, ele foi decapitado depois de ter cumprido com o seu dever. Mas a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento, à renovação, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. Mas essa reflexão para nós, sempre buscando fazer a ponte dessa voz que voltou a ecoar. Meu apóstolo vos fala, ouviu, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alertando para que ouvíssemos, para que ouçamos, né? O que a doutrina nos traz, que são essas vozes que expressam a psique, que expressam o pensamento de Jesus, recordando tudo aquilo que ele nos disse. Vamos que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Diálogo dos Vivos uma mensagem de Emmanuel que se chama Recanto de Paz. Em tempos de tantas turbulências, em tempos em que nós nos perguntamos como ter paz no mundo ou dentro de nós, esse texto de Emmanuel ele é esclarecedor e convidativo para uma reflexão. Ele nos diz: a quem pergunte como servir a causa da paz, semelhante tarefa não será privativa daqueles que se encarregam da direção do mundo, né? Não seria essa tarefa privativa, exclusiva daqueles que são os dirigentes da Terra? Ele nos diz: a paz do mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte quanto se nos faça possível. E de fato, a paz do mundo nada mais é do que os esforços de cada um, o trabalho de cada um. Então é muito natural que nós desejemos a paz do mundo, mas igualmente é importante nos perguntarmos: o que eu tenho feito? O que tenho feito no meu ambiente de trabalho, dentro do meu lar, junto às pessoas às quais eu me relaciono? O que eu tenho feito pela minha própria paz? E nós vamos perceber que a todo momento nós influenciamos, nós somos influenciados, e cada atitude, cada pensamento, tudo isso tem uma ressonância no mundo, no nosso meio e dentro de nós. Ainda que nós tenhamos uma postura de omissão, ainda que tenhamos uma postura de passividade e não querendo nos envolver, a todo momento nós influenciamos e somos influenciados também. E ele nos diz, entre outros pontos: transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Então, o trabalho, a própria palavra já dá trabalho, pensarmos o trabalho. Quantas vezes nos queixamos, reclamamos daquilo que temos que fazer, quando na realidade nós devemos ser muito gratos a Deus, à vida, pela condição de termos um trabalho, pela condição de podermos trabalhar, porque quando nós nos vemos ali com uma doença, imobilizados, afastados daquilo que nós fazemos, nós começamos a valorizar a oportunidade sagrada de termos ali uma ocupação, de termos até as nossas obrigações. Ele nos diz ainda: respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos
como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Então nos incomodamos bastante quando alguém ali opina sobre a nossa vida, quando nos sentimos desrespeitados nas nossas escolhas, mas aqui é um convite para que nós também sejamos assim com os outros, né? Ainda que as pessoas tomem posturas que são distantes daquilo que nós acreditamos, julgamos que para elas aquilo não faz bem, mas é uma escolha ali de cada um. Então ele diz aqui para que a gente respeite o tipo de existência que cada um escolheu, da mesma maneira que nós desejamos que as pessoas nos respeitem. Ele diz ainda: ergue em ti um sinal vermelho para comentários infelizes. E quantas vezes nos pegamos ali, né, observamos fazer um comentário, uma fofoca, né? Então ele diz: ergue um sinal vermelho, ou seja, perceba. Se percebermos isso, já vai ser um grande ganho. A segunda etapa seria aí eliminarmos esses comentários sobre a vida dos outros, né? E se nós estivermos ali concentrados na nossa própria história, nos nossos próprios deveres, pouco tempo vai sobrar para a gente ficar ali observando e tecendo tantos comentários de situações que muitas vezes nós não conhecemos em profundidade. Hospitaliza agressores e maldicentes em tua clínica de orações. Vejam que analogia interessante. Hospitalizar, né, aqueles que nos agridem, aqueles que falam mal da nossa vida, numa clínica de orações. Porque no fundo, todas as vezes em que nós agredimos ou somos agredidos, somos todos doentes. Porque alguém que é saudável, que mantém um equilíbrio, que traz ali um mínimo de serenidade, ele não agride, ele não se preocupa em atacar ninguém. E se nos sentimos em algum momento vítimas de alguma agressão, de alguma maledicência, ele nos recomenda: ora, lembrando ali o que nós aprendemos: orai pelos que vos perseguem e que vos caluniam. Isso pode parecer uma hipocrisia. Poxa, eu vou orar por alguém que me agride, que me persegue, mas aí está o exercício ali da caridade, do perdão, que muito bem faz ali a cada um de nós. Porque se nós nos sentimos ali magoados e revidamos, nós ficamos presos àquele ali que teve ali um desfecho em relação a nós. É um ataque, uma fofoca. Então, o perdão, não nos vincularmos a essas situações, é cuidar ali da nossa própria saúde física, mental e espiritual. Por isso é que ele nos aconselha que hospitalizemos os agressores e maldicentes na clínica de orações. Veste a armadura da paciência para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontres. E a paciência, sem dúvida, é um dos grandes desafios de todos nós, né? Porque ela está diretamente ligada ali à fé em Deus, à fé na vida, à fé em nós mesmos. E a paciência significa o quê? Mantermos a serenidade independente daquilo que aconteça ao nosso redor. Claro que isso é um longo caminho até que chegarmos a esse ponto, mas temos que começar desde já, né? Desde cedo, já pedindo a Deus que nos ajude para que tenhamos ali a calma, a serenidade, não nos aborrecendo em demasia com os contratempos que são naturais ali ao longo do dia, para que um dia nós cheguemos a esse ponto, como foi dito. Independente daquilo que acontecer fora de nós, no exterior, nós vamos estar em paz porque teremos a nossa consciência tranquila. Não nos deixaremos ali envolver por pequenas coisas que minam ali o nosso equilíbrio, a nossa paz. Ele diz ainda: instala a boa palavra nas estruturas verbais que te manifestam. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. Vejam que tão simples e tão profundo. Ouça com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. E temos ainda uma dificuldade enorme de ouvirmos com calma,
com serenidade aquilo que os outros nos falam. Porque enquanto eles estão falando, nós ali já estamos preparando a nossa resposta, já estamos ali emitindo os nossos pré-julgamentos. Ele fala, ouça com calma, né? Porque para quantas pessoas é extremamente importante ter alguém que as ouça com calma, que ouça o que elas têm a dizer, qual é a história que elas trazem. Então ele nos convida, ouve com atenção, sem pressa, sem a pressa de falar ali, de responder. E nessa atenção ao outro, nessa escuta ali, atenciosa, nós vamos percebendo outros ângulos, compreendendo o que leva alguém a falar determinadas coisas, a tomar determinadas atitudes, e vamos perceber que talvez se fôssemos nós nas mesmas situações, teríamos ali comportamentos bastante semelhantes. Ele diz ainda, aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força, né? Então, assim como nós, cada um tem ali seu tempo de maturação, cada um tem um nível de conhecimento, de consciência, né? Então não procuremos exigir dos outros aquilo que eles ainda não podem nos dar ou que não estão preparados, né? Assim como nós também não somos perfeitos, às vezes magoamos, às vezes decepcionamos os outros. Por isso ele fala, aceita os outros quais são, no momento em que eles estão, nas condições que eles estão, não exigindo uma perfeição que ninguém de nós traz, né? E a gente sempre lembra de Jesus, que com toda a grandeza desse espírito, né, extremamente amoroso, ele não esperou que os homens chegassem no mesmo nível que ele. Com toda a sabedoria, ele foi ali acolhendo, orientando, esclarecendo, né? Todos, sejam aqueles que eram bons, aqueles que não eram, os sábios, os humildes. Então, na sua profunda grandeza, na sua profunda sabedoria, ele acolheu ali a todos, compreendendo cada um tal qual como se encontrava, sem exigir ali essa perfeição que, como foi dito, ninguém tem. Não solenizes as provações de que necessitas para melhorar o próprio caminho. Ou seja, não supervaloriza ali as dores, as lutas, né? Procuremos encarar a vida com um pouco mais de calma, de naturalidade, sem ali reclamarmos, sem nos queixarmos excessivamente, muitas vezes até procurando ali a atenção, a complacência, a compaixão dos outros, e com isso nós podemos perder a própria dignidade. Então é claro que há momentos em que nós precisamos do desabafo, compartilharmos com alguém as nossas dores, as nossas angústias, mas ele fala, não solenizes essas provações, né? Não fale demasiadamente sobre elas, não se fixe nelas o tempo todo, né? Mas segue adiante ali na certeza de que todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, eles são passageiros, né? Como nos dizia Jesus, a cada dia basta a sua aflição. Ele ainda nos diz, não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, e sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Então vejam que sábio esse conselho. Não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, porque podemos acalentar de tal maneira o medo, o mal, que aquilo nós vamos criando na nossa mente situações que elas não aconteceriam, né? Mas é tamanha ali a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa falta de fé, que nós esquecemos do amparo, da proteção. Então nós temos que tomar muito cuidado quais são os pensamentos que nós alimentamos. É de esperança, é de trabalho, é de otimismo,
Ou são pensamentos de medo, de desespero, de receio. Então, é muito importante que os nossos pensamentos, eles nos alimentem, eles nos fortaleçam, porque nós podemos ser os nossos auto-obsessores. Aquela situação em que a pessoa fala, poxa, eu devo estar num processo obsessivo, espíritos me atrapalham, me perseguem, quando talvez o grande obsessor seja a própria pessoa, sejamos nós mesmos. Então, por isso é tão importante nós cuidarmos com bastante atenção dos nossos pensamentos e não criarmos inquietações imaginárias, na expressão aqui de Emmanuel. E finalizando, ele diz: em verdade, a providência divina não pede para que te transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera sejas ainda hoje, onde estiveres, no recanto vivo da paz. Então ninguém se transforma de imediato, a natureza não dá saltos, a semente começa ali, simples, e ela vai crescendo, sendo regada, se desenvolvendo, até que um dia ela se torna ali uma árvore frondosa. Então Deus não espera de nenhum de nós essa perfeição, mas agora Ele espera sim o nosso esforço, a nossa boa vontade, o bom ânimo, para que nós, pouco a pouco, possamos, como Ele fala, ser um recanto vivo de paz, aonde quer que nós nos encontremos. Então que sejamos esse recanto no nosso lar, no nosso trabalho, junto a cada um que nos procura, E isso nós vamos iluminando o nosso próprio caminho, a nossa própria alma. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Esses pontos aí nos ajudem na nossa reflexão de todos os dias. Graças a Deus, graças a Jesus.